E está começando mais um Pode Construir, o podcast da construção civil, trazendo aqui muitas dicas e sugestões para você que está construindo, para você que quer construir, para você que está reformando, ou para você que simplesmente se interessa por tudo que acontece dentro e fora de uma casa, dentro de uma obra, né? Marcel, que está aqui comigo, Marcel, co-host do Guia do Construtor, que está sempre trazendo convidados muito ilustres e importantes para esse assunto que a gente vai abordar aqui hoje. Também é muito legal, né? Isso aí, um prazer estar aqui. Sejam muito bem-vindos aí. Vamos lá para mais um bate-papo aí muito gostoso. A gente está com duas áreas completamente diferentes, mas que envolve não só a obra, mas, né, dentro da obra, fora da obra, né? Então a gente está aqui com uma parte elétrica e uma parte que não é elétrica, mas que se atrai pela luz, né? Os insetos também. A gente tem a Nicole, vamos apresentar primeiro as damas, né? Então, Nicole é uma empresária da Halcan, que é dedetizadora e desentupidora, já está aí, né, especializada em gestão de pessoas, né? Sim. E já liderando a equipe toda lá da Halcan e fazendo aí a dedetização e desentupidora. Depois, daqui a pouco, já vai explicar como é que é, né, o serviço de vocês lá na Halcan. E a gente tem aqui também o Leandro Dias, que é um especialista em gestão aí de grandes contas, que cuida lá da Andra Materiais Elétricos, uma potência aí dos materiais elétricos, apresentando aqui, porque é uma base, né? Então, vamos falar em energia elétrica somente. A gente aborda assuntos aqui que movimentam uma obra e a gente sabe que os materiais elétricos compõem tudo, até para ligar ali a furadeira, a betoneira, precisa de energia elétrica, né? Então, e materiais elétricos em geral. Então, se apresentem, começando, né, pela Nicole. Nicole, o que a Halcan faz? Bom, a Halcan, além de desentupimento e dedetização, a gente também faz alguns outros trabalhos, né, por fora, como limpeza de caixa de gordura também, limpeza de caixa de água, algumas partes hidráulicas a gente também mexe, que daí já envolve um pouquinho mais a nossa área aí. Mas hoje a Halcan já está há mais de 10 anos no mercado, então já tem um tempinho, uma história aí por trás. E ela começou como dedetizadora ou foi já direto Ela começou como desentupidora, na verdade. Isso, porque na verdade a dedetização ela sempre precisa de uma documentação a mais, a vigilância sanitária precisa realizar várias visitas na empresa, alvará de liberação. Então a gente começou como desentupidora, que não exigia tanto... Isso há quanto tempo? Isso há, na verdade, 10 anos com o CNPJ aberto, né? Mas já a empresa tem 13 anos já. Então já tem mais de uma década. Já tem. Ela iniciou com o meu pai e com o meu tio e tá aí até hoje na ativa, graças a Deus. Muito bem. Leandro, explica um pouco o seu papel ali na Andra ali, e a Andra também aqui em Sorocaba, na região. Sim, na realidade eu sou gerente aqui da filial, né, que é uma filial, a nossa matriz fica em São Paulo, né? Chegamos aqui em 2019. A Andra, ela nasceu no coração da elétrica em São Paulo, que é a Rua Santa Ifigênia. Santa Ifigênia. Isso, inclusive lá ainda temos 5 lojas. Na Rua Santa Ifigênia tem 5 lojas. Tem 5 lojas. Inclusive a primeira loja nossa ainda continua lá, que foi onde tudo começou há 47 anos atrás. Então ali na Santa Ifigênia temos 5 lojas, tem mais um CD que fica na General Osório, né? E aí hoje já estamos aí com 16 filiais. E você cuida de que parte, assim? Eu sou gerente comercial. Tomo conta da parte comercial aqui da filial de Sorocaba. Você faz a parte, né, a parte boa, tá em contato com os clientes ali, isso aí, né? Então, prospectando, vendendo. E hoje quem compra material elétrico, parte de quem o pedido? Parte do arquiteto? Parte do eletricista somente? Quem que fala assim, vai lá na Andra que lá tem? Na realidade, a gente tem 2 perfis aí de atendimento. Então, eu tenho uma loja que é um varejo, né? Então, eu tenho desde o consumidor até um profissional, um engenheiro, um eletricista, né, que vai na loja, como eu tenho televendas. Que aí eu atendo multinacionais, mineradoras, usinas, né? E aí isso parte lá da parte da indústria, engenharia, né? Vem um projeto, né? Bastante arquiteto também. A gente tem bastante iluminação. A parte de iluminação é muito forte também. A parte de material elétrico numa obra representa quantos por cento do escopo de uma obra geralmente? Tem esse cálculo que representa? Eu não tenho esse dado. Eu não tenho esse dado. Até porque eu tomo conta
conta da parte de televendas, que é mais voltado para a indústria, né? Eu não tenho esse cálculo. Mas assim, é muito relativo também. É relativo porque vai depender muito da obra, da complexidade, do que esse cliente ele precisa, né? E a gente até costuma brincar, né? Porque vender material elétrico não é fácil. Você vê a luz aí acendendo, mas ninguém vê os fios, o conduíte, entendeu? E aí quando o cara ele chega nessa fase... Disjuntor precisa disso? Disjuntor. E aí quando o cliente ele chega nessa fase, o grosso lá, que é o pesado, já foi. O cara já não tem mais grana, entendeu? Então ele já chega nessa fase ali, pô, tá muito caro. Então não é fácil, não. E uma desentupidora, só contratam você quando entope ou também para prevenir? Ou vai entupir, contratam? Como que é? Na verdade é bem relativo, tem casos e casos, né? Tem casos que o pessoal acabou de terminar uma obra e precisa que faça a limpeza do encanamento por conta de restos de obra, que acontece muito. Então, durante a obra ali, o pessoal acaba não tomando um pouco de cuidado com a questão de jogar entulho, essas coisas na rede, e nisso a gente tem que fazer uma limpeza. Então, já é considerado um desentupimento também. E também tem os casos emergenciais, que acho que 80% 80%. Das vezes. Então a pessoa tem um entupimento, começa a subir água na casa pelo ralo, pela pia e inunda a casa, daí ela chama. Pior é pela privada. Nem fale. Você já participou de algum processo assim, de você ir lá na hora, com a equipe, pra você ver como é que funciona? Sim, tal, sim. Na verdade, no início da empresa, é a gente que foi total operacional, assim, sabe? Não na massa mesmo, de ir lá, colocar as coisas. E eu acho que isso traz muito mais credibilidade na hora de você fazer a venda também. Sim. Então isso conta 100% na parte comercial. Tem um conhecimento prático ali, né? Exatamente. De como funciona, o tamanho das buchas. Eu tava vendo um Reels esses dias, um desentupimento do cara pegando assim no cano. Ele começou a puxar um cabelo assim, ó. Cara, de repente era um tufo assim, ó, de uns 3 metros de cabelo assim, ó. Que era de um prédio, eu acho, que o cabelo passava da mulher. Imagina, todo mundo tomando banho. Nossa. O tanto de cabelo que caía e tal. E o engraçado é que é assim, né? Isso só acontece de domingo com visita em casa, não é? É virada de É sensacional. Acabou a festa. Acaba a festa e o constrangimento também, Nossa, né? É um negócio ali, né? Mas assim, a gente que trabalha com desentupimento, a gente já tá preparado exatamente pra isso, né? Que é na hora do sufoco mesmo e são serviços emergenciais, sempre, a maioria das vezes. 24 horas, vocês ou não? Nós não somos 24 horas, mas a gente atende normalmente das 8 da manhã até as 10 da noite, durante a semana, né? E finais de semana a gente também faz alguns serviços emergenciais, porque como a gente acabou de comentar, o desentupimento ele vai acontecer num domingo, 6 horas da tarde. No feriado, é sempre naqueles momentos ali onde a casa parece que recebeu um pouquinho mais de gente, começa a entupir. Sim. E chuva também, né? Muita chuva também acontece. Mas daí não é muito nem a questão de descuido, às vezes de jogar coisas na rede, na pia, por exemplo. Pode ser também folhas que caem da árvore no seu quintal e acaba indo para a rede. Então, isso interfere muito também no encanamento para ele funcionar normalmente, né? Sim. Mas o problema, acho que maior hoje de vários imóveis são na parte da construção mesmo. Então eles já começam errado lá atrás. Já começa nas dicas aí já. Eles não fazem o encanamento apropriado para receber aquela quantidade de água, aquela quantidade de gordura. Não faz caixa de gordura, que é o que a gente estava comentando agora há pouco, que é muito importante. Então o pessoal precisa estar muito ligado nessas coisinhas, ainda mais quando É uma caixa de gordura só que tem, geralmente, numa casa? Ou dependendo do tamanho tem que ter outros pontos estratégicos? Depende muito do fluxo de gordura que vai ter naquela rede, né? Entendi. Então, às vezes um tubo tem que ser... às vezes tem um fluxo muito grande de gordura, então a tubulação tem que ser maior, com uma ou 2 caixas de gorduras, pelo menos. Então, depende muito da estrutura que a pessoa tem. E vamos falar de lâmpada antes de ir pro seu outro assunto. Eu tô curioso dele falar o que tem a ver um com o outro. Que ele tava falando que tem Porque assim, a gente aqui costuma às vezes tentar dar um link aqui no bate-papo para poder ligar dedetizadora e desentupidora com materiais elétricos, né? O que tá na sua cabeça que linka esses dois Já querem saber? Esses dois assuntos aí? Todo mundo tá curioso.
Não tem como ter uma residência ou um comércio sem material elétrico e sem uma detetização, sem uma boa detetização. Uma coisa está linkada com a outra. Né? É fundamental você ter um material elétrico de qualidade e você também ter uma detetização. Já pensou você num comércio que você não faz esse tipo de serviço? O que eu já vi já é roedor e tal, começar a comer todos os fios da casa e ter que trocar e dar pane elétrica até curto-circuito por conta disso. Aqui mesmo em Sorocaba tava com surto de escorpião. Sim. Escorpiões. Então, tem tudo a ver. Achamos aí um ponto. Esse negócio dos roedores aí. Você trabalha com os materiais elétricos desde o básico, cabo, fio, até a iluminação, você estava comentando, né? Na realidade, a gente distribui material básico, residencial, até algo maior aí, residencial, média tensão, industrial, né? Então, a gente tem uma gama de produto grande aí. Quando a gente fala de materiais elétricos, né? Então logo vem assim a parte tecnológica do negócio, né? Então a gente começa a ver todo mundo querendo se livrar dos fios, se livrar dos cabos, Wi-Fi, né? Toda essa tecnologia de hoje de tomadas, né? Iluminação, inteligência artificial. Automação. Vocês estão caminhando para isso? Há uma tendência mesmo? Já estão usando muito? Não, na realidade, eu creio que isso é uma crença minha, tá? Essa parte tecnológica de não utilizar cabos, uma hora vai chegar, né? Não é o momento ainda. Existe países que já tem isso? Não. Porque cabo elétrico, né? Como é que vai... Não tem jeito. Não tem. Mas hoje o que é muito forte é a automação residencial, Sim. né? Então, de fato, você tem muita comunicação via Bluetooth, via Wi-Fi. Então, você inibe aí o uso. O advento do LED também, igual você está dizendo, né? Diminuir cabo e tal. O que acontece com LED, né? Antigamente você tinha uma lâmpada incandescente lá pequenininha que era 60 watts, que gerava X ampere ali, né? Então você tinha que ter um cabo um pouco mais robusto. Hoje você tem uma lâmpada que tem uma potência de iluminação muito maior e que você usa um cabo muito menor. Sim. Entende? Aí já tem uma puta economia na bitola do cabo e tal. Porque querendo ou não, o que é mais caro mesmo em uma obra é o cobre, é o cabo. O cabo é a parte mais pesada. Outro dia eu tava aqui na produtora mesmo, tava com uma caixa cheia de lâmpadas e eu meio que desequilibrei e derrubou e caiu todas as lâmpadas ali, era uma meia dúzia de lâmpadas e nenhuma quebrou. Aí eu falei, nossa, se fosse realmente alguns anos atrás, com certeza, teria todas elas espatifadas. Com certeza. Ainda existe isso para vender lá, que o pessoal tem lâmpada de vidro ainda? Tem alguns decorativa, modelos, né? Aí só. Tem alguns modelos, tem decorativa e ainda tem aquelas fluorescentes, aqueles tubos brancos, sabe? Ainda existe, porque ainda desses tem... aqui... Isso, essa aqui já são luminárias de LED, né? Mas ainda existe, tem muita indústria ainda que tem esse tipo de iluminação, mas a tendência é que aconteça um retrofit, que é a substituição, né? E assim, além de você ter uma qualidade melhor de iluminação, você também vai ter um consumo de energia muito menor. Então isso é uma tendência, é o que vai acontecer. Legal. E a luz, ela chama mesmo a atenção dos insetos? Chama. Tanto que tem algumas formas de controle de insetos voadores, né? Nesse caso, não são todos os insetos. Mas os insetos voadores, eles se atraem pela luz. Tanto que tem uma forma de controlar eles, que é ele é um aparelhinho que a gente instala na parede, tanto que se você for nessas redes grandes de fast food, eles sempre têm, porque eles têm muito problema com esse tipo de bichinho voador. E eles vão se atraindo por aquilo ali. É aquela luz roxa? Isso. E fica ali e acabam ficando. Eles ficam lá. Mas eles não, quando chegam perto daquele daí eles morrem ali. No caso dela, ela não faz isso. Ela só atrai eles. Só atrai, deixa eles loucos ali, eles né? Vão indo, eles vão ficando ali.
Mas assim, é só os insetos voadores mesmo. Os outros já não... Os insetos voadores são os que mais incomodam visivelmente, assim, Sim. né? Os outros, eles ficam meio sorrateiros ali, né? Sim, sim. Mas- E eles são os mais vistos também, né? Porque hoje você só vai ver uma barata se você... A maioria das vezes, né? Não é sempre. Se Tem você as baratas abrir... que voam também. tem as voadoras. Mas elas têm também... São as piores. Elas têm uma época que elas voam, vocês sabem, né? Que não é sempre. Ah, é? Elas têm ela uma tem? época que... É igual o cupim, Aí, ó, na verdade. Isso aqui é o Pode Construir, tá vendo? Vamos Essa aprender é agora. novidade, você não sabia. A barata tem uma época que elas voam, tem outra não. Isso. No inverno elas não voam, então, porque... Então, eu não sei te dizer exatamente em qual período que isso acontece, mas igual os cupins, eles têm épocas de revoada. Tanto que o pessoal hoje até utiliza essa palavra para outra coisa, né? Mas eles têm época de revoada e daí eles criam asas e saem voando até encontrar um lugar onde é confortável para eles comerem a madeira e ficarem por ali mesmo. Isso para cupim de madeira, né? Até criar asas novamente e voar Exatamente. de Daí novo. entra de novo a época de revoada e ele de novo Quer dizer, cria também, asas. enquanto tiver madeira pra ele comer ali, né? Sim, ele vai ficar. Vai ficar ali, né? Mas a barata é a mesma situação. E, igual eu falei, ela não tem a mesma situação dos insetos voadores que só voam. A barata, se você abrir uma caixa de esgoto, você vai ver ela. Isso é certeza. Mas... já é mais difícil dos insetos voadores. Você tem mais acesso, entendeu? Você consegue ver mais eles. Tem aqueles negócios de tomada que emite uma frequência. Aquilo funciona mesmo pra espantar? Já viu? Já? É pra espantar você pombo, bota isso né? aqui, espanta pombo. Eu já vi pra espantar Inseto escorpião, também, né? escorpião, Inseto, barata. Funciona? Você já viu isso ou não? Então, o que eu mais vejo que até os clientes, alguns pedem, é o espanta-pombo e pássaros, né? Tá. Espanta-morcego. Mas a gente trabalhou bem no início da empresa com esse tipo de equipamento e ele não deu tanto resultado. Eficaz, assim, né? Não. Hoje, o que é mais acionado nessa parte de dedetização? Para controle de pássaros, roedores, para controle de pombos, pássaros, o que a gente mais utiliza hoje é fechamento com tela, então normalmente você encontra eles em telhado, né? Então a gente faz todo o fechamento com tela galvanizada, que fala. E também tem um aparelho que emite som, mas ele eu já também não gosto de utilizar, porque ele também não traz tanto resultado quanto a tela. Porque a tela você fechou ali. Né? Pronto. É isso. Ele não tem acesso mais. Tem alguns que são mais rebeldes que eles vão e estouram a tela. Mas a gente vai lá e coloca ela de novo e não entra mais de novo. Entendi. E vai indo assim. Na verdade, a dedetização, a gente costuma falar, qualquer tipo de controle de pragas, ele não é pra sempre. Então, você não vai fazer uma vez e ele vai durar pra Tem que sempre. ter uma manutenção, né? Exatamente. Então, a dedetização, ela é a cada 3 meses. Isso é solicitado pela vigilância sanitária e também o próprio fabricante de produtos de dedetização pede que faça a cada 3 meses. Porque ele não vai fazer um produto que dure 1 ano, porque vai ser um produto muito tóxico e não é essa a ideia. Não Ele vai ficar ali no ambiente, né? Isso. Se tivesse que Não é durar- danificar o meio ambiente, na verdade. Até porque se fizer um produto muito tóxico, o meio ambiente, uma hora Exatamente. não vai aguentar, né? Então, a tecnologia nos trouxe isso. Produtos que duram 3 meses, que tem essa fixação de 3 meses, mas que não fazem tão mal para o meio ambiente igual fariam se fosse durabilidade de 1 ano, por E exemplo. o pessoal dos condomínios, assim, eles te chamam muito o condomínio em si para detetizar o condomínio todo ou as casas individualmente porque eles querem uma proteção extra dentro da casa? Como que é esse perfil de clientes seus? É lógico que tem também as lojas e tal, né? Enfim. Normalmente os condomínios, eles chamam para dedetizar a área comum do condomínio, até porque eles são obrigados, assim, a fazer isso. Até porque a dedetização é uma área onde muitas pessoas moram, muitas pessoas consomem alimentos ali, muitas pessoas utilizam de rede de esgoto. Então, você pensa, se não fizer uma dedetização, vira uma loucura. É o condomínio das baratas, né? Que elas adoram condomínio. Então, eles chamam por conta disso. As casas,
às vezes começa, as unidades que a gente fala, às vezes começa a ter algum problema ou outro, e também a gente sempre pede pra fazer manutenção também. Porque se você faz a área comum do condomínio, deixa toda a área comum do condomínio protegida. Eles vão pra onde? Pra onde elas vão? Pra onde não tem proteção. Então eu costumo sempre falar, gente, fez dedetização no condomínio, faça na residência. Porque ela vai procurar um lugar seguro. Então ela vai pra sua casa, onde tem alimento, tem segurança, tem um lugar quentinho, tudo que ela precisa, entendeu? Então, mas ainda assim, é um pouquinho mais difícil de convencer os moradores a fazer, mas a gente tá aí no processo. E falando de lugar quentinho, né? Então, tudo isso precisa de elétrica. Então, dentro de uma casa, como o Marcelo falou, tudo precisa de elétrica ali, né? Sim, pra funcionar numa casa, a não ser que você vai morar no meio do mato ali, né? Numa barraca e tal. Né? Mas, assim, dentro de casa, tudo precisa de materiais elétricos e assim... E tem diferenças, né? Então você tem qualidade de material tipo 1, tipo 2, tipo 3. O povo tá se conscientizando disso. Então, desde um cabo, assim, vai economizar e vai colocar um cabo que rompe, ou que o rato come, ou que alguma coisa aconteça ali no meio depois da obra pronta, ou não, continua economizando, continua querendo preço. Na realidade, isso vai muito do perfil do cliente. Hoje em dia a gente percebe, a gente teve uma mudança de norma alguns anos atrás, que foi a NBR 5410, né? Que veio padronizar a questão de tomadas, aqueles benjamins que tinha antigamente. Puta, 6 pontos agora. Mas hoje existe uma norma. Antigamente você colocava lá a lâmpada e colocava um pino T do lado, pino T do outro lado, e aqui é uma loucura. A facilidade de pegar fogo, né? Pegar fogo, 2 palitos. Então essa norma ela fez com que a população tenha um pouco mais de consciência, né? Porém, infelizmente, o nosso mercado tem material de todas as qualidades. Hoje temos várias certificadoras, né? Mas a gente sabe aí que tem bastante produto aí de baixa qualidade, e aí vai muito ali da necessidade do cliente. A gente sempre tenta orientá-lo, né, a sempre escolher produtos renomados, produtos que tenham certificação, né, que você tenha uma garantia. Por exemplo, vocês veem fios e cabos de cobre. Vocês têm noção de quanto que é a durabilidade disso em uma residência? Não. A garantia disso? Então, exatamente. Em média de 25 anos. E isso para qualquer cabo, até qualquer o mais em conta, fabricante. Ser certificado. Aí que tá a grande questão. Você vai comprar um produto que é extremamente caro, que tem uma durabilidade de, em média, não tem data de validade, mas a durabilidade dele, em média, é de 25 anos. E aí, muitas vezes, a pessoa opta por comprar um cabo aí de baixa qualidade. E aí que essa durabilidade de 25 anos cai para 3, 4. Nossa. Então, olha o prejuízo. Eu economizo agora, porém, logo ali na frente, eu vou ter um problema. E má dimensionamento por parte do eletricista da bitola do cabo. Acontece porque eu já vi muito caso do cara ter uma mansão e aí liga 3 chuveiros, cai a ligação. Daí porque não foi bem dimensionado. Ligou um chuveiro, ligou o ar-condicionado no outro quarto, cai. Ou tem um hiperaquecimento e tem até incêndio na casa. Como que é a relação da Andra hoje com esses profissionais, sabe? Com o eletricista? Porque, na verdade, acho que o pedido, ele, na maior parte das vezes, ele chega pronto ali, né? Então, ele vem com a listinha, para lá no balcão e fala, isso aqui que eu quero, né? Ou o dono da obra ou o próprio eletricista, né? Na realidade, o nosso relacionamento aqui é muito bom, né? Você vê, sábado passado eu tava com uma equipe em Barueri, num centro de distribuição de um dos nossos fornecedores, né? Que eu levei os eletricistas, foram 2 ônibus que saíram aqui de Sorocaba para esse centro de distribuição. Uma excursão de eletricista. Excursão de eletricista. Todo ano a gente faz aqui também, em 17 de outubro é comemorado a data, é o dia do eletricista. Então a gente faz lá. Isso, então a gente faz lá um torneio de troco, e o último ano passado que a gente fez deu em média de 300 profissionais. Jura? Juro, o pessoal gosta. Então o nosso relacionamento ele é muito bom, né? E o que acontece, Marcelo, como você mesmo comentou, essa questão do mau dimensionamento, muitas vezes não é nem do eletricista. A gente vai entrar na mesma situação. O cara quer economizar. Que eu falei. Não é nem que ele vai economizar. O que acontece? O cliente que ele é propício a comprar um material de baixa qualidade, ele também é propício a contratar uma mão de obra de baixa qualidade, que muitas vezes não é um eletricista, né?
cara tá lá, coloca o alicate no bolso e vira um eletricista. Eu faço pra você. Eu faço. Tem um amigo que faz mais barato, né? Aqueles Reels. Tem no YouTube. Hoje até tem, né? Aquele faz tudo, né? Tem no YouTube, então, eu vou ver lá. E aí isso é um problema. Imagina, você faz uma obra, você faz uma instalação nova e 3 meses lá já começa a ter problema. Então, é uma situação bem complicada. Já emenda nas dicas aí já pra galera aí que vai construir, que vai reformar. O que tem que prestar atenção na hora de fazer a parte elétrica? O primeiro ponto que eu acho que assim é essencial e vai ser o sucesso da sua obra é você ter uma mão de obra qualificada. Esse é o primeiro ponto. O eletricista qualificado, ele não vai querer comprar um material de baixa qualidade. Ele vai sempre te indicar, obviamente quem vai decidir é o cliente, né? Sim. Mas ele sempre vai te indicar um produto de qualidade. Então, a primeira dica é essa, tenha uma mão de obra de qualidade. A segunda dica é fuja do mais barato. Nem sempre o mais barato é o melhor. É o melhor, né? Obviamente que a gente trabalha, a gente sempre tenta trazer produtos de qualidade com um preço reduzido, né? Mas muitas vezes o que é muito mais barato vai sair caro no final. Então é importante você olhar produtos que tenham certificação, que tenham selos de garantia, né? Comprar inclusive em uma loja como a Andra que tem seus 47 anos de história e que respeita muito essa questão de qualidade, que se amanhã ou depois você tiver um problema você tem aonde recorrer e como resolver um problema. Então isso também é fundamental. Legal. E aqui em Sorocaba vocês já estão há 4 anos, é isso? Há 4 anos. Aqui em Sorocaba há 4 anos. Isso aí, muito bem. Case de sucesso aqui em Sorocaba. Com certeza. Sorocaba tem muita obra, né? Tem muita obra. Tá crescendo cada vez mais. Na realidade, Sorocaba tem muita obra, muito condomínio. Muita indústria. Muita indústria. E tudo em crescimento. Não é só que tem, né? Tá crescendo a cada ano, né? E vai dar um spoiler aí da nova unidade no futuro? Pode ou não pode? Não, posso. Eu só não tenho data ainda, mas eu posso. A gente chegou em 2019 aqui em Sorocaba, né? E a nossa operação ela cresceu de um modo que a gente não estava esperando, né? Então a gente acabou adquirindo um imóvel ali na Avenida São Paulo, né? E muito provavelmente aí num curto espaço de tempo a gente vai estar se mudando para esse novo prédio. Vai ter um coquetel aí, vai ter um coquetel em vista. E a gente tá falando de uma cidade que cresce vertiginosamente e não existe desentupidor de gente, né? Então a gente vê o trânsito já entupido. Nossa, né? E eu acho que assim, com esse volume de pessoas, então como que funciona esse sistema de sei lá, de hidráulico, de esgoto, né? De bairros que estão muito povoados e Sorocaba crescendo dessa forma, aumenta o problema de entupimento também? Isso na verdade não interfere tanto. Lógico que igual eu tinha até comentado antes, um fluxo maior numa rede sempre é um problema. Às vezes a rede não foi feita pra tanta gente isso. assim, né? Então, hoje principalmente prédios tem muito problema com isso. Muitas pessoas, eles estão fazendo prédio cada vez maior, maiores. Né? E é muita gente usando a rede ao mesmo tempo. O que entope mais, geralmente, que é encontrado? Que mais entope Privado. As coisas? Não, mas o que encontra lá dentro? É cabelo? O que é o ranking aí? Hoje em pia de cozinha, o principal que a gente sempre encontra, acho que nenhuma que a gente foi até hoje a gente não encontrou, foi borra de café. Olha só. Borra de café, né? Vai lavar aquele. A gente fala, ela vai diluir na água, ela vai. Porque realmente, quando você vai jogar na pia, ela vai diluir mesmo. Tanto que ela desce, que é uma beleza. Só que isso é o tempo. Esse que é o problema, que as pessoas acham que é instantâneo e não é. Com o tempo aquilo vai virando é pior que concreto, é igual gordura. A gordura é pior que concreto. Juro, ela para na rede de um jeito que às vezes nem o próprio cabo de aço que a gente usa pra desentupimento não resolve. Às vezes tem que cortar a rede e refazer. Nossa. Então é um problema atrás do outro, assim. E é um transtorno pra pessoa ter que quebrar, daí tem que abrir o cano. Pior no prédio é exatamente isso, porque aí dá um problema de entupimento no apartamento de cima. Pega o de baixo. O de baixo acaba sendo impactado pelo entupimento de cima. Então, assim, pra corrigir. E banheiro? O que é o do banheiro?
Cabelo. Cabelo, né? Mas também, isso eu falo do ralo do banheiro, né? Ah, tá. Mas da privada, papel higiênico. Joga papel higiênico na privada, né? Joga muito, papel higiênico e lenço umedecido também. Gente faz isso, hein? Sim. Papel. Isso também, com o tempo, na verdade o papel ele vai, como ele vai diluindo em água, com o tempo ele vai virando uma massa, né? Exatamente. E vai ficando em algumas partes do sistema. No cano. E o encanamento, normalmente, de prédio, ele não é feito pra quantidade de pessoas que tem lá. Então, igual eu falei, é muita gente jogando papel ao mesmo tempo, que uma hora a rede trava. Quando trava, começa a voltar pros apartamentos. Nossa. Tem apartamento que inunda, tem apartamento que começa a dar infiltração de esgoto, que é muito pior que infiltração de água. Cheiro. Nossa. O cheiro é horrível. Então, Meu Deus. é o que eu falo para os nossos colaboradores, falo para os nossos clientes, gente, valoriza o nosso trabalho. Porque não é fácil. Não é fácil o pessoal ir lá e mexer com aquelas coisas. É muito nojento. É um cheiro absurdo. Então, vocês vão com as máscaras de proteção. Toda a paramentação, tudo certinho. E dá pra sentir o cheiro daí com essas máquinas, mesmo assim, com essas máscaras? Máscara, óculos, luvas, bota, e não adianta. E um prédio, quem paga o pato é sempre o de baixo, né? Exatamente, é sempre o térreo. Tudo vai pra baixo. Meu Deus. O térreo é o que mais sofre nessa... Não, mas tem um negócio que eu já até tava conversando com o Luiz também, assim, e o diabo verde, essas coisas, fala aí. É o terror do pessoal, mas explica um pouquinho pra galera. Porque sempre tem aquela tiazinha que fala, não, porque eu comprei o diabo verde. Fala aí, como é que é? Coca-Cola, Mentos. Nossa. A Coca nem tanto, né? A Coca, ela vai e dilui lá com água e tá tudo certo. Agora, diabo verde e soda cáustica, na verdade, as pessoas não deveriam nem pensar na possibilidade de fazer isso. Exatamente. Essa deve ser a opção que deve retirar da mente. Porque, além de causar um perigo, né, assim, às vezes a pessoa vai e joga soda, por exemplo, e ela fica tentando desentupir com a soda e tenta, e não vai, porque ele não vai diluir essa quantidade de coisas que estão obstruindo ali. Dejetos. Exatamente. Então, aí ela fala, agora eu vou chamar de uma desentupidora. A gente vai lá com um cabo ou vai com um Aí estoura o cano, porque... Sim, ou então a gente às vezes coloca o cabo na rede e desentope. Daí quando a gente vai voltar com o cabo, ele vem e a soda vem tudo junto. A soda, o diabo verde. Então já aconteceu acidentes. De vocês se queimarem com isso. Sim. Nossa. Já aconteceu... Aconteceu né? Nesse tempo de empresa que a gente tem, graças a Deus, foi só um acidente. Mas é muito perigoso isso. E isso aconteceu com um profissional. Imagina se fosse uma pessoa que... Porque tem pessoas que colocam... Vai no olho, né, da pessoa. Tem pessoas que colocam mangueira na rede pra desentupir. Imagina, volta tudo aquilo nela. Então é muito perigoso. Muito. E você trabalha realmente com assuntos aí que não é pra qualquer um mesmo, né? E as pessoas têm muitas dúvidas sobre o que a gente faz. Tanto que, por isso que até eu falei, eu ter ido a campo foi muito importante pra mim. Hoje eu faço a gestão de pessoas, né? Eu faço a liderança na empresa. Mas eu também cuido do departamento... Na verdade, a gente vai se dividindo, né? Mas eu também cuido do departamento comercial. Então, eu ter ido a campo foi muito importante por conta disso. E eu, às vezes, até falo pra eles, vão junto, vê como que é. Porque só você tendo a experiência pra você saber como que vai funcionar exatamente. E tem quantos tipos de desentupidoras? Desentupimentos de cano, né? Porque eu sei que tem aquele por pressão, tem um que você enfia aquela mangueira dentro, e tem um que é mangueira mais pressão também. Isso. Como que é esses tipos? Hoje nós temos 3 tipos na nossa empresa, né? A gente tem 3 tipos de entupimento, que seriam o hidrojateamento. O hidrojateamento é a pressão junto com o cabo. Ele limpa... praticamente 99% da rede, então ele é muito eficaz. Só que ele não faz curva, então tem alguns encanamentos que já não é interessante. Tem também o ar, que é um CO2 que a gente joga na rede, e ele é só em alguns casos mais específicos, como um vaso que não dá pra gente tirar o vaso mesmo, não dá pra tirar do local. Então a gente acaba tendo que colocar uma pressão ali só pra ir embora, mas não limpa a rede. Então ele já não é tão eficaz
com relação à limpeza ali do encanamento. E também tem o cabo de aço, que ele tem uma máquina chamada Rotter Router, que ela faz ela é um cabo que ele vai passando em aspiral, assim, e vai limpando toda a rede. Só que ele não vai junto com água, igual o hidrojateamento. Então ele já não faz uma limpeza geral também. Mas ele é muito eficaz para levar tudo embora. Ele vai no seco. E aí, falando em qualidade de produtos, né, de materiais elétricos, a garantia de um material elétrico que é embutido, ou mesmo um cabo, né, como é que ele funciona? Normalmente, né, por lei é de 1 ano. Então você compra um produto, se ele apresentar qualquer defeito, você pode retornar à loja ali e aí você tem esse 1 ano de garantia. E aí você tem produtos que é igual ao cabo, que não tem uma validade, né? Se apresentar qualquer dano, qualquer problema aí, também recorre à loja e a gente costuma mandar um técnico aí desse... Teria que ver, né? Porque pode ser o tal do mal profissional ali também, com a responsabilidade. Então normalmente a gente manda um técnico da marca ali desse fabricante, por isso da importância de ser uma marca de qualidade, né? Então ele vai em loco ali e faz a verificação, se é um problema de fabricação ou se não, se foi um problema de mau uso, né? Uma situação que assim, acontece constantemente com a gente, né? O cliente ele compra um chuveiro e aí chega lá, o Marcelo ainda comentou, né? Chega lá, olha, não aguenta. Seu chuveiro tá com problema. Não esquenta. Não, já vem com o chuveiro assim pingando água, né? Olha, seu chuveiro tá com problema. Por quê? Porque eu ligo, o disjuntor desarma. Mas ele funcionou? Não, funcionou. Não, então não é o chuveiro, é o disjuntor, é o cabo. Então, mas essa questão de garantia, a gente tem essa garantia de 1 ano, né? Que é o... Esse é o básico, por fábrica. Assim, que realmente, porque você está lidando com materiais que muitas vezes ele não é para o uso final. Alguém vai ter que instalar, alguém vai ter que fazer um serviço ali com esse material elétrico e esse serviço pode não ser bem feito ou pode não ser dimensionado corretamente e dá problema. Normalmente... Sobra muito pra loja. Sobra. É que assim, normalmente nós prezamos muito ali pelo nosso cliente, né? Muitas vezes o cliente mesmo, ele nem é ocupado. Sim. Né? Ele pagou, fez... Alguém fez lá. Sim, né? Sim. Então, na maioria das vezes, a gente sempre vai tentar solucionar o problema do cliente quando ele chega, né? Com um produto com defeito, mesmo que a gente verifique que é um mau uso, né? Vocês indicam profissionais também lá? Tem algum esquema de indicação também que vocês fazem? Ou não? Quando... É delicado também. Quando o cliente ele pede, a gente costuma dar alguns nomes que a gente já está acostumado, que a gente conhece. Dá o guia para ele. Isso. Mas aí também a gente pede assim para desassociar essa questão, porque muitas vezes a gente indica e acontece alguma coisa. Vamos falar da loja. E aí, mas foi você que indicou, né? Então, é um assunto um pouco complicado, mas normalmente a gente não deixa o cliente... na mão, assim. Na mão, não, isso a gente não faz. Legal. Falar em deixar na mão, e com essa parte de dedetização, vocês trabalham com todos os tipos de pragas? Tem alguma que acontece mais aqui em Sorocaba? Tem pragas que tem tendência? Sim, nós trabalhamos com todos os tipos de praga. Claro que Sorocaba, até em São Paulo, foi meio conhecido como com infestação de escorpião, né? Então teve... Agora deu uma acalmada. Uma acalmada. Mas teve um tempo que estava muito, principalmente na área aqui do Vanelville. Acho que na Zona Norte também estava um pouco. Então... E assim, aonde tem escorpião, normalmente tem barata. Então, a gente já pode aí contar que infestação de escorpião e de barata. Eles vêm em conjunto ali. Sim, porque o escorpião, ele se alimenta da barata, né? Então, ele só vai aonde tem alimento pra ele. Onde tem alimento e onde é confortável. Onde tem barata, eu vou criar um escorpião, então, ali de estimação. É um ótimo alimento pra ele. Então, normalmente, eles vão atrás de alimento e de um espacinho ali no meio de um tijolo, de um entulho. Lá na rua, lá do escritório, que é perto no Jardim do Passo ali, a última cara da rua, ele comprou umas galinha de Angola tal, que fica ali na rua e, deu certo. E elas comem vários ninhos ali, coisas que dão certo, né? Alcan tem esse sistema de galinha? Esse ainda não. Eu acho que esse é muito bom, viu? Está sendo bem eficaz. É eficiente. Depois que ela comeu os insetos, você come ela. Ai, que bancada.
Agora já me serviu, né? Vamos lá. Não, mas vários condomínios estão optando por isso. E eu não falo que tá errado, nem nada disso. Realmente, elas ajudam a controlar. Tá. Porque, assim, a dedetização em si, ela é um trabalho de formiguinha, a gente costuma falar. Então, a gente faz uma dedetização hoje, daqui 3 meses a gente volta. Não vai ser na primeira aplicação que a gente vai falar, pronto, seu problema tá resolvido. Então, a galinha da Angola, de certa forma, elas nos ajudam. Então, eu adoro elas são minhas melhores amigas. Porque elas estão lá no dia a dia, elas estão todos os dias ali no condomínio fazendo controle de pragas pequenininhas que elas conseguem controlar. Exato. No meu caso, eu já vou e já acabo com as maiores, vamos dizer assim. E nessa época de enchente, assim, aumenta mesmo o volume de ratos? Sim, os ratos, eles já vêm com... E vocês também fazem esse tipo de dedetização? Fazemos também. Dedetização de rato é diferente, né? Isso, na verdade, a dedetização para insetos rasteiros, como escorpião, barata, aranha, até a formiga também, ela é chamada de dedetização ou desinsetização. Então, ela Inseto, né? Isso. E já a desratização, que é para roedores, ela já tem um método totalmente diferente. Então, a dedetização, a gente faz pulverização, a gente utiliza de produtos líquidos, né? E tem aquelas caixas que colocam em alguns cantos, né? Isso já faz parte da desratização. Isso. Ela é para controle de roedores. Então, a gente, naquela caixinha, normalmente lá dentro, a gente coloca uma isca, um bloco parafinado, que a gente chama, que é uma isca pro roedor. E ele contamina os outros também quando ele vai pra casa, daí é essa pegada, né? Normalmente é igual a barata também. Ela pega e leva tudo pro ninho. Então, o rato funciona da mesma forma. Ele leva tudo pro ninho dele. E é um tipo de veneno que faz o quê? Seca ele perde a água do corpo, é isso? Não, ele dá uma hemorragia interna. Nossa. Tanto que é forte, pesado. Ainda não se criaram uma associação protetora E é rápido, ainda não. mas é rápido esse efeito, assim, tipo, ele comeu hoje a isca, demora quanto tempo pra ele Pelo sentir? menos 72 horas pra acontecer. Mas e todo o aí? efeito. Aí se não sabe onde tá o ninho ali, onde tá o foco deles, ele vai pra lá, morre. Esse é o problema. E aí? E pra achar o... Muitas pessoas... Olha, Começa a sentir cheiro, né? Vai pelo cheiro, né? muitos clientes já encontraram em carro, que eles costumam entrar em motor de carro. Então, às vezes o carro tá um fedor, aí vai descobrir e morreu lá dentro. Já encontraram dentro de guarda-roupa, dentro de fogão e por assim vai. Porque assim, não tem muito como você controlar isso, entendeu? Na verdade, a ideia do produto é essa. Ele tá agindo da forma que... ele tá agindo da forma que vai matar ele. Então, Melhor ele morto do que vivo. Sim, olha, eu já posso falar por mim que eu não gosto, eu tenho pavor. Então, a ideia é essa, ele pegar a isca ali e levar, sem contaminar, né? Porque o rato, ele tem costume de ficar passando a mãozinha assim uma na outra, ele já se contaminou. Tanto que tem um pó de contato também que faz esse efeito na patinha dele, porque ele lambe a patinha e leva pro ninho. Chegando lá, todo o processo acontece, mas demora pelo menos 72 horas pra tudo isso. E cupim também. O cupim já é outro processo, a gente chama de descupinização. Tá, então vocês fazem também. Fazemos também. O cupim, daí a gente faz uma aplicação, se for cupim de madeira seca, a gente faz a aplicação direto na madeira, faz micro furinhos nela e vai aplicando o produto. Até atingir o foco também do cupim, porque eles também têm um ninho. Ele não é chamado de ninho exatamente, mas eles têm um foco onde eles ficam dentro da madeira, pra proteger como se fosse a abelha que protege a rainha. É o mesmo processo. Legal. É até, assim, eu trabalhando nesse ramo, eu comecei a pesquisar muito sobre, e você começa a ver o quanto assim, a natureza é demais. Eles são muito espertos, né? Demais. Eles protegem de uma forma... Uma inteligência ali, sim. né? E assim, querendo ou não, são pragas, né? Então, a gente vai ter que controlar eles. Mas se você for mais a fundo e saber como que a natureza é demais. Assim. E formiga? A formiga tem 2 formas, na verdade, de controlar ela. Tanto com a pulverização, que a gente faz uma aplicação líquida na casa, onde seja. E também tem um gelzinho que atrai elas
Porque eu não sei dizer se ele é doce, não sei o porquê ele atrai elas. Daí elas vão e fica tudo grudadinho, assim, no gelzinho. Daí, normalmente, a gente passa eles na pia, nesses locais onde fica aquelas formigas doceiras que fala. Eu já vi já um documentário no Netflix ou no YouTube sobre a formiga. Você já viu um documentário sobre formiga? Já. Como elas se comunicam? Sabe como é que elas se comunicam, as formigas? É por hormônio. É pelo cheiro que elas exalam, né? E aí a operária identifica quem é a operária, as soldadas, pelo cheiro. Então é um tipo de comunicação por feromônio, pelas... Muito legal. Você tá falando de especialidade, você é formado em eletrotécnica, né? Sou eletrotécnico. Então, assim, também é que, como a Nicole comentou, né? Então, a importância da prática ali, ou pelo menos do conhecimento ali do processo todo, Sim. ela interfere na área comercial, sem dúvida nenhuma, né? Ah, sem sombra de dúvida. Ainda mais quando a gente fala de vendas mais técnicas, né? De produto mais técnico. É fundamental. Você falou que vocês orientam lá, inclusive. Sim, o cliente, né? sim. Então, assim, é fundamental você ter conhecimento, né? Eu já trabalhei nessa área há um tempo, comecei como office boy, né? Lá na Andra mesmo? Não. Eu tô na Andra desde 2009. Na verdade, eu comecei no interior, região de Ribeirão Preto, como office boy, e então já são aí 20 e poucos anos, né? E o conhecimento ele é fundamental. Por quê? Principalmente nessa área. Como você comentou, a tecnologia ela vem de um modo muito rápido, né? E a elétrica sem tecnologia não tem. Então, hoje lança um produto que amanhã já tem um outro, que já tem um outro, que já tem um outro. E você sempre tem que estar ali se atualizando, buscando conhecimento. E isso é fundamental, porque você vai ter um cliente que depende de um produto extremamente técnico. Como que você vai poder abordar, como que você vai poder instruir esse cliente, se você não tem conhecimento, né? E tem até uma das últimas perguntas que a gente faz pros convidados, que é assim, como que vocês treinam hoje o pessoal dentro da equipe, né? De vocês hoje, vocês trazem palestras, treinamentos, como que vocês fazem isso para ter um serviço de qualidade e tudo mais? Sim, na realidade, existe duas formas aí, né? A primeira forma é o contato desse colaborador que está começando com quem já tem uma certa experiência, uma certa idade, e aí vai muito nesse dia a dia. E hoje também a gente usa bastante os nossos fornecedores. Então, pelo menos uma vez por semana, eu tenho um fornecedor aqui na minha filial fazendo um treinamento. Para todo o time da loja. Para todo o time. Vai pro comercial, pessoal de logística, é muito importante. Até o pessoal da logística, eles precisam de ter conhecimento, né? Para separar do estoque e tal. Mesmo que, hoje em dia, de quando eu comecei para agora, mudou muito. Tá tudo automatizado, né? Eu antigamente cortava cabo no braço. Hoje tem máquina que faz isso. Então você não vai fazer isso, né? Então, hoje, como a automatização, ela ajuda, inclusive, ela diminui bastante erro, né? Então, hoje, um separador, ele separa o material com um coletor. Ele bate ali, o cole-barra, bateu, vai no balcão de conferência, ele bipa de novo ali, como se fosse um supermercado, né? Então, você reduz o erro ali, né? Sim. Mas, normalmente, o que acontece? Que isso é muito legal. Eu comecei como office boy, fui para o estoque e daí eu fui para vendas. Então, essa mudança, ela continua até hoje. O colaborador, ele entra numa determinada função, aprende um pouquinho ali e tal, pega gosto, vira vendedor. Então, isso é uma sequência. Quanto mais ele conhece, mais condição de vender ele tem, né? É raro, por exemplo, uma pessoa se tornar um vendedor, uma vendedora, sem ter trabalhado nessa área. Um mínimo de conhecimento. É raro, é muito raro. Então, só tirar pedido ali mesmo. Não. Então, normalmente é dessa forma. O pessoal, ele entra na logística, conhece o material, faz um cursinho, vai treinando e tal, e na sequência ele vai para vendas. E a Nicole solta umas baratas e manda pegar. Se vira aí, vamos ver. Não, a gente... na verdade, tem alguns cursos específicos para técnico aplicador, né? Então, a gente sempre procura fazer esses cursos com eles. Mas, assim, no nosso caso, a prática também, eu acho que ela é primordial. Então, hoje eu não contrato pessoas experientes. Isso eu aprendi na marra. E nem os que tem nojinho. Não, também não dá. Hoje eu contrato pessoas que nunca tiveram contato com nada relacionado ao nosso segmento.
E por quê, né? Hoje, para início de tudo, já tá difícil de arrumar a mão de obra, né? E acho que muitas pessoas já vieram aqui e falaram sobre isso. A gente treinar a pessoa do zero é muito mais... nos traz muito mais resultado. Então, eu consigo padronizar muito Você molda, isso. né? Exatamente. O que você precisa ali. Sim. Então, hoje eu contrato pessoas que nunca tiveram contato com nada. Às vezes elas chegam e falam, o que é dedetização? E aí eu explico, a gente se encontra uma vez no mês lá na empresa, faz uma reunião. Legal. Nessa reunião, eu ou o Luiz, né, que é meu sócio, a gente faz explicação sobre o produto, sobre os serviços, porque o Luiz já tem uma experiência de anos aí nesse ramo. Então a gente passa... Acho que a nossa vivência é muito importante para eles. Então a gente tenta mostrar isso em reuniões, em treinamentos. Mas também a gente não descarta os treinamentos de fornecedores também, que eles nos ajudam assim demais. Hoje os nossos fornecedores não são de Sorocaba, todos são de São Paulo, mas a tecnologia nos traz os vídeos, conferências, né? Então o pessoal acaba entrando no clima e acaba aprendendo bastante, né? Também. Bom, a gente tem assunto, né? Sempre. Vai embora. E, Leandro, onde que acha a Andra? Tudo quanto é lugar, além da Rua Aparecida. Na realidade, a Andra já são 16 filiais, né? A grande concentração das unidades hoje é em São Paulo. Então, como eu disse, Santa Efigênia são 5 lojas, mais um CD ali na General Osório. Aí eu tenho um outro prédio na Casa Verde, um centro de distribuição em Guarulhos. Tenho loja em São José dos Campos, Santos, Sorocaba, Osasco. Semana retrasada inauguramos uma unidade em Campinas, 2 lojas em Curitiba, mais um centro de distribuição e uma loja em Joinville. É franquia ou é tudo própria? Toda própria. Toda a rede é própria? Tudo próprio. Tudo próprio. Que interessante. Começamos há 47 anos e estamos aí. E como que acha vocês nas redes sociais? Tem site? Tem site. Separado por cidade, por loja ou é um perfil único? Uma página? Não, é um perfil único. Na realidade, a gente tem as mídias, né? E tem um site que é o www.andra.com.br e nas redes sociais está como Elétrica Andra. Então, Instagram, LinkedIn, Facebook. E a Halcan? A Halcan hoje é o nosso principal acesso aí, que o pessoal normalmente entra em contato com a gente, é pelo site, que é halcan.dedetizadora. E também a gente tá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn também, no YouTube. É legal o site que ele tem bastante vídeo, fotos de tudo, como é executado os trabalhos. Então é bem bacana o pessoal dar uma olhadinha. É Halcan. Pra quem tem medo de baratas. Halcan.dedetizadora. .com.br? Esse é o Instagram. Tá. Daí o site é www.halcandesentupidora.com.br. Muito bem. Já corrigiu, não tem problema. Obrigado então, Leandro. Obrigado, Nicole, aí pela participação. Foi muito bacana o papo aqui, né? Acho que, assim, elétrica com inseto e desentupimento, né? Tem tudo a ver. Até que a gente achou alguns pontos em comum. Você vê que dá pra conversar, dá pra ter um bate-papo legal, gostoso e assim, porque o Pode Construir é pra isso, é pra gente discutir tudo que envolve realmente uma casa, uma obra, né? Um empreendimento, né? A gente sabe que material elétrico, inseticida, né? Insetos e desentupimento, tudo isso faz parte de uma obra. E a gente está aqui para discutir tudo que faz parte. Marcel, obrigado mais uma vez aí pela sua participação costumeira aqui de sempre como co-host. Obrigado, Ed. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a presença aí do Leandro, da Nicole. Foi ótimo esse bate-papo de hoje. E lembrando aí que a Baseifer também, que é aço, né? Que coloca os pilares que onde no futuro pode ter inseto, entupimentos e materiais elétricos. Ela nos patrocina aqui com 4 lojas aqui em Sorocaba, trazendo ferro e aço para sua construção. Se você quer procurar a Baseifer, é só ir pelo QR Code que está aparecendo na tela aí e consultar aí uma das lojas que fica mais próximo de você com atendimento costumeiro da Baseifer. Aço e ferro para sua construção. E o Pode Construir fica por aqui e a gente volta semana que vem com mais assuntos que envolvem aí a sua obra, a sua futura obra. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até lá, sem baratas.